A sua caneta, pega aí um papelzinho, um caderninho para você fazer as anotações. Nós vamos nessa manhã estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Aleluia! Que maravilha em família nós juntos nessa manhã na presença de Deus para estudarmos a sua santa, infalível e poderosa palavra. Glória a Deus! Que o Senhor nesta manhã te abençoe de uma forma gloriosa, poderosa, que o Espírito Santo de Deus nesta manhã possa ter guarida no seu coração. E também a palavra de Deus que será ministrada, eu tenho certeza que nesta manhã Deus estará edificando a sua fé. Deus estará ministrando nessa manhã ao seu coração, aos nossos corações de uma forma poderosa. Que bom, queridos, nós estarmos reunidos em família, na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia! Deus abençoe você que está aí do outro lado agora, nos acompanhando por intermédio dessa transmissão online, ao vivo, na plataforma aí do YouTube, no canal da nossa igreja. Deus abençoe nesta manhã cada membro da nossa família, Igreja Batista Vida Nova, o Santuário da Família, em Capitão Andrade, nossos irmãos de nossa congregação de Bom Jesus da Vista Alegre. Glória a Deus, Deus seja louvado. Queridos, amados, Isaías capítulo 61, versículo 10 e 11. Olha só, está escrito, você que está aí com a sua Bíblia, abra Isaías capítulo 61, versículo 10 e 11. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Maravilha! Oh, meus irmãos, que coisa linda, que coisa gloriosa, maravilhosa, esse Deus a quem nós servimos. Ele é a fonte da nossa alegria, do nosso gozo, do nosso contentamento, da nossa satisfação. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. E é a Ele, somente a Ele que nós tributamos, que nós rendemos o nosso louvor, a nossa adoração. É nele que nós estamos seguros, plenamente seguros. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. É nele que nós descansamos. Aleluia! Eu convido você, nesta manhã, a louvar juntamente conosco o nome deste Deus maravilhoso, deste Deus poderoso, todo-poderoso, que é digno e merecedor de toda a honra e de toda a glória. Aleluia! Louvemos nessa manhã o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus. Senhor, te agradecemos por esta manhã, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Aleluia! Tu és o amado da nossa alma, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia, Jesus. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Aleluia! Se eu passar pelo vale, acharei
é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, seguro, aleluia, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito, aleluia, o seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Glória a Deus. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Cante. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, aleluia. Ó Deus, recaio em tua graça. Oh Deus, aleluia, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, aleluia, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Cante isso para ele essa manhã. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Oh, aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos nessa manhã, nós te adoramos, querido Deus, em nome de Jesus, na beleza da tua santidade, Pai. O teu povo, a tua igreja, declara nesta manhã, em adoração na tua presença, que tu és o nosso descanso, Senhor. Oh, meu Deus, que nós estamos seguros, plenamente seguros no Senhor, nos teus braços, porque o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus que cuida, Pai, é um Deus que protege, é um Deus que está conosco, é um Deus que está presente, Senhor. Meu Deus, não apenas, ó Pai, nos bons momentos, mas também, Senhor, meu Deus, naquele momento em que as circunstâncias são adversas, são contrárias, Pai. Meu Deus, e nesse momento, mesmo nesse momento, nós podemos ver, ó Pai, a tua mão, Senhor. Nós podemos sentir o teu cuidado, nós podemos perceber a tua presença. Ó meu Deus, em nome de Jesus,
Eu lhe peço, ó Pai, nesta manhã, meu Deus, abençoe esse lar, meu Deus, abençoe esta família, meu Deus, esta casa, meu Deus, esse irmão agora, Senhor, esta criança, meu Pai, esse adolescente, esse jovem, meu Deus, cada irmão nesta manhã, meu Deus, que está agora, Senhor, juntamente conosco, ó Pai, meu Deus, participando desse momento em Tua presença, através dessa transmissão, ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço agora, alcança, Pai, meu Deus, cada vida que nesse momento está juntamente conosco, meu Deus, participando, Senhor, nesta manhã, meu Pai, dessa escola bíblica dominical, Senhor, alcança cada vida, alcança cada coração nesta manhã, com a Tua palavra, com a Tua paz, com a Tua graça, meu Deus, que cada vida receba agora o ânimo, Senhor, a força, meu Deus, o renovo, a graça, ó meu Deus, o revestimento espiritual da Tua palavra, do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Senhor amado, toma nesta manhã em Tuas mãos poderosas a Tua igreja, o Teu povo que se chama pelo Teu nome. Senhor, entregamos, ó Pai, meu Deus, cada família nesta manhã nas mãos do Senhor. Oramos pelo nosso Brasil, oramos pela nossa pátria, pela nossa nação. Senhor, sara o Brasil, meu Deus, cura a nossa nação, meu Pai. Meu Deus, apresentamos agora, em nome de Jesus Cristo, as demais nações ao Senhor nesta manhã. Que a Tua compaixão, que a Tua graça, meu Deus, que o Teu amor, que a Tua salvação venha alcançar para o louvor da Tua glória. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai. Fica conosco, ó Santo Espírito, Espírito de Deus, Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade, que abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender o que está revelado nas Sagradas Escrituras. Ó Santo Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã nós oramos e pedimos agora a Tua bênção, a Tua graça sobre o nosso entendimento, sobre os nossos corações. Senhor, fala conosco nesta manhã, meu Pai. Meu Deus, pedimos agora, usa, Senhor, a vida da Tua serva que vai fazer menção da Tua palavra nesta manhã. Meu Deus, que ela seja um canal poderoso nas Tuas mãos para abençoar agora, meu Deus, a cada uma dessas vidas, ó Pai, e dessas famílias que estão nos acompanhando agora através dessa transmissão, Senhor. Nós assim oramos a Ti nesta manhã com gratidão em nossa alma e certos da bênção e da vitória, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus seja louvado. Meus amados e queridos irmãos, nós vamos receber agora a nossa pastora Jaiane, que vai estar ministrando aos nossos corações nesta manhã a poderosa palavra de Deus. Fique aí ligado, Deus tem uma palavra poderosa para ministrar ao meu coração e ao teu coração em nome de Jesus. Pastora Jaiane. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Nós vamos nessa manhã usar o tempo que nós temos para meditar um pouco na palavra do Senhor, assim como nós provavelmente nesse horário já estaríamos fazendo se estivéssemos também no templo. Nós estamos na nossa casa, mas como nosso pastor, ele sempre nos diz, nós somos o corpo vivo do Senhor. E aonde nós estamos, a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu me farei presente no meio de vós. Então, o Senhor está conosco aqui, nós estamos aqui adorando o Senhor e o Senhor também está com você, com a sua família nessa manhã. E nós iremos juntos meditar na palavra do nosso Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler alguns versículos, como o nosso pastor ele bem avisou. Nós vamos dar continuidade a um estudo que nós iniciamos em uma quarta-feira, que foi
o último culto que nós tivemos na nossa igreja ali, congregados, né, na nossa igreja, nós tivemos esse último culto e nós começamos a falar acerca disso, de algumas advertências muito importantes que Jesus faz à igreja, a nós, e nós vamos nessa manhã dar continuidade a esse estudo, né, receber mais um pouco da parte do Senhor dentro desse assunto que o Senhor ele tem proposto ao nosso coração. Eu sei que você está aí com a sua Bíblia, então abra ela, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler dos versos 1 até o versículo de número 3. A palavra do Senhor diz assim: chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: agora nós vamos pular para o capítulo de número 16 e nós vamos ler apenas o verso 1 e depois o versículo de número 14. O versículo 1 diz: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. O versículo 14 do capítulo 16 vai dizer: e os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Agora nós vamos para o capítulo de número 17 e nós vamos ler do verso 1 até o versículo de número 5. O texto vai nos dizer: e dizia aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por meio de quem vierem. Melhor lhe fora que se pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e se fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes num dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disse então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Amém? Nós vamos meditar dentro desses textos, né, a partir do capítulo de número 15, sobre as advertências que Jesus está fazendo aos seus discípulos e que são advertências que o Senhor Jesus ele faz à igreja, a nós como seus servos. Eu disse aos irmãos na ocasião que nós estivemos reunidos ali na casa do Senhor, que Jesus ele começa esse assunto, essas advertências, no capítulo de número 15, por causa da murmuração, do questionamento dos fariseus, que ao verem Jesus pregando, vendo Jesus recebendo ali, no meio daquela multidão para quem ele pregava, um número muito grande de publicanos, pecadores, que eram considerados pelo povo, pelos judeus naquele tempo, como a pior classe de pecadores, né? Os publicanos. E não somente publicanos, mas toda sorte de pecadores se ajuntava a Jesus para ouvir a palavra, com desejo de ouvir os ensinamentos de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus ensinava com uma autoridade que os mestres da lei daquele tempo não tinham. Porque Jesus ministrava pelo poder e pela unção do Espírito. Jesus tinha uma autoridade que eles nunca haviam visto antes. E isso atraía não só os fariseus para ouvir o que Jesus estava dizendo, não só uma multidão de judeus comuns, mas os publicanos e a classe de pecadores que existia ali naquele tempo. E Jesus pregando para eles, começa ali uma murmuração entre os fariseus e os escribas, que estavam também ouvindo a Jesus, questionando o porquê de Jesus receber nas suas ministrações, nos lugares onde ele ia, esse tipo de gente, esse tipo de pecador. E então Jesus começa a introduzir algumas parábolas, porque essa era a forma didática de Jesus, ensinar verdades imutáveis acerca do seu reino, acerca do seu evangelho. Jesus ele ilustrava isso de maneira que o povo conseguia entender. Ele valia desse recurso das parábolas. E Jesus começa a contar algumas parábolas, algumas conhecidas, bem conhecidas por nós, no capítulo 15, da ovelha que se perdeu, né, do pastor com as suas 100 ovelhas, né, uma delas se perde, ele deixa as 99 e vai em busca da que se perdeu, da mulher que perde uma das suas dracmas. E também Jesus ele conta a parábola do filho pródigo, fazendo uma comparação pessoal com os gentios
que se aproximavam, ou os pecadores que estavam se aproximando, e também a respeito dos fariseus, porque Jesus ele ilustra isso muito bem, falando a respeito do comportamento do filho mais velho ao ver o filho pródigo, seu irmão mais novo, pecador, que havia desperdiçado todos os bens que recebeu do pai, toda a herança nas noitadas, nas boates, nas perdições, e ele, ao ver o seu irmão e ao perceber a alegria do seu pai em receber esse irmão pecador, ele começa a murmurar, né? Ele se chateia, ele não entra na festa, ele fica do lado de fora. E Jesus, ele ilustra essa parábola para dar fim a esse assunto, dizendo para os fariseus e os escribas que o Pai, o Senhor nosso Deus, ele se alegra também em receber de volta um pecador arrependido. E Jesus, ele sempre conclui essas 3 parábolas desta mesma forma, falando a respeito da alegria, o gozo daquele que havia perdido, de recuperar aquilo que perdeu. E ele assemelha essa alegria com a alegria do Senhor nosso Deus, o Pai de todos nós, de nos receber de volta quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. E Jesus ele conta essa parábola, e não somente aí, mas Jesus ele continua esse assunto, essa mesma pregação, se assim nós podemos dizer, no capítulo 16, no capítulo de número 17, e ele passa a fazer aos seus discípulos advertências muito importantes. Jesus ele vai falar acerca do inferno para os seus discípulos, ele vai pregar aos discípulos e aquela multidão que o ouvia naquele dia, naquela ocasião, acerca do inferno, contando uma parábola também conhecida por nós, a parábola do rico e do Lázaro, né, que conta ali, ilustra a respeito de um homem rico que vivia na sua soberba, enquanto um pobre mendigo estava à sua porta por nome de Lázaro, né? E muitas pessoas dizem, interpretam que aqui diferente, Jesus não está fazendo apenas o conto de uma parábola, mas ilustrando uma ocasião real, porque em parábola Jesus não usa nomes, e aqui Jesus usa nomes pessoais, né, como de Abraão, um nome histórico, um personagem histórico, ele usa o nome próprio que era dado a Lázaro, mas Jesus ele vai contar as pessoas que o ouviam a respeito dessa história, para falar a respeito da realidade do inferno, para anunciar naquele dia a respeito da realidade do inferno. E nessa parábola, nesse texto, nessa história que Jesus vai contar, ele revela algumas coisas importantes aos seus discípulos e àquela multidão acerca do inferno, algo que eu quero pontuar para você. E eu sei que alguns irmãos que estiveram ali têm o costume de anotar isso. Eu sei que você provavelmente tem anotado aí em algum dos seus recursos que você geralmente usa nos estudos bíblicos. Primeiro que Jesus mostra é que o inferno será um lugar de tormento eterno. Jesus ele revela isso. Ele revela que o inferno é um lugar, queridos, de onde não haverá consolo. Não haverá consolo no inferno. O inferno é um lugar onde o homem, para que lá for, ele nunca poderá sair, porque o inferno é uma prisão eterna, não tem como sair. O inferno é um lugar onde o nosso pedido de socorro não poderá mais ser ouvido. Enquanto nós estamos aqui, a Bíblia diz, Jesus diz que todo aquele que vier a mim, de modo nenhum lançarei fora. O Senhor, ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas uma vez vinda a volta de Jesus, Jesus indo buscar a sua igreja, o homem sendo sentenciado ao inferno, ou o homem partindo dessa vida através da sua morte, o homem, uma vez que ele parte dessa terra, ele já vai para o juízo. E uma vez que nós vamos para o juízo, nós vamos ser ali direcionados por Deus de acordo com a decisão mais importante que nós fazemos na nossa vida, que é crer no Senhor Jesus e o receber, ou não crer no Senhor Jesus e o desprezar. Isso há de definir para onde nós vamos, céu ou inferno. Assim como o céu é real, o inferno também é real. E lá, quando nós chegarmos lá, quando todos aqueles que não confessarem a Cristo, não crerem nele, se porventura vão para o inferno, lá o pedido de socorro não poderá ser mais escutado. O inferno é um lugar onde as pessoas se lembrarão da
das oportunidades que foram perdidas, de quantas pregações ouviram, de quantos convites de Jesus foram feitos e essa pessoa endurecia o seu coração e não se rendia à graça de Deus. O inferno será um lugar de lembrança das oportunidades que foram perdidas. O inferno, querido, é um lugar de onde não se poderá mais ajudar a família. Nós vemos na história que Jesus ele narra o desejo desse homem rico agora já condenado no inferno. Diante do tormento, da falta de consolo, nós vemos esse homem sentindo o desejo de voltar à vida, algo que é impossível. A Bíblia diz que ao homem é ordenado morrer uma única vez, e ele tem desejo de voltar a viver e pregar a sua família para que eles não tivessem o mesmo fim que ele teve, que eles também não fossem para o inferno como ele, por descuido, por negligência, por dureza de coração, pela sua soberba, não ouviu a palavra a tempo e foi também para o inferno. Mas o inferno é um lugar de onde não se poderá mais ajudar a família. E o inferno é um lugar, querido, de duração eterna. Não será um juízo momentâneo, mas será um juízo eterno. Tanto que as Escrituras, ela vai condenar, ela vai demonstrar que o inferno será considerado como uma segunda morte, que é uma morte eterna, uma morte espiritual, aonde o homem estará eternamente separado de Deus. E Jesus, ele falando a respeito disso, diante dessa dura realidade, que é a realidade do inferno, Jesus, ele então vai deixar aos seus discípulos essas advertências. E talvez você pode se perguntar, mas por quê? Eu disse aos irmãos que no meio de toda a multidão que procurava ouvir Jesus, estavam sempre os fariseus e os escribas. E por que Jesus então começa a fazer essas advertências que ele fará nos textos que nós vamos ler a seguir aos seus discípulos? Porque ele mesmo disse, no capítulo de número 16, o versículo 6 do Evangelho de Mateus: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Por que Jesus ele faz essa advertência aos seus discípulos? Porque os discípulos estavam sempre ali com Jesus. E próximo aos ensinamentos de Jesus sempre estava algum fariseu, sempre estava algum escriba, algum saduceu. E o perigo dos discípulos misturarem o evangelho de Cristo com o ensino, com a vida religiosa desses homens era muito grande. Jesus queria privar os seus discípulos, Jesus queria poupá-los, alertá-los acerca do perigo de se misturar com o ensinamento, com a fé, com os costumes religiosos desses grupos que existiam nos dias de Jesus naquele tempo. Tanto que esse problema foi um problema pelos primeiros apóstolos, no nascimento da igreja, no momento em que as igrejas começaram a ser levadas a outros continentes, a outros lugares. Nós vemos que Paulo lidou diretamente com esses problemas, com judeus que distorciam o evangelho da graça, e isso gerava uma confusão muito grande nas igrejas. Isso é assim na igreja de Gálatas e em tantas outras igrejas. Então Jesus ele faz essa advertência para alertar os seus discípulos acerca de alguns perigos na nossa vida cristã. O primeiro perigo que nós até falamos na ocasião que nós tivemos na casa do Senhor, na igreja, nós falamos acerca do perigo dos escândalos. No capítulo número 17, versículo 1 e 2, Jesus diz aos seus discípulos: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por meio de quem vierem. Nessa ocasião eu me recordo de haver dito aos irmãos que o termo escândalo, ela deriva de uma palavra grega muito parecida com a palavra escândalo na nossa gramática portuguesa. Esse termo é o termo escândala, que significa uma pedra de tropeço, que faz alguém tropeçar para dentro de uma armadilha, ou mesmo a lingueta que faz desarmar um alçapão. Nós vemos que o termo escândalo é isso, é fazer alguém tropeçar na fé, fazer alguém tropeçar na caminhada com Cristo. E Jesus ele fala aqui a respeito da iminência dos escândalos. É impossível que não venham os escândalos,
mas ai daqueles por meio de quem eles vierem. Jesus, ele revela para nós que é inevitável os escândalos aparecerem. Mas o fato dos escândalos serem praticamente inevitáveis, vão surgir uma vez ou outra. Vamos ouvir, vamos tomar conhecimento. Quantas pessoas, queridos, que abandonaram a fé porque às vezes tinham um respeito muito grande por uma certa autoridade religiosa. E em algum momento a vida dessa pessoa se tornou um escândalo, por causa de alguma prática, algum pecado, alguma conduta. E isso fez com que milhares de pessoas, muitas pessoas que estavam começando muitas das vezes sua caminhada com Cristo e tinham essa pessoa como uma influência, como alguém em quem se espelhar, eles viram um mau testemunho, viram alguma conduta e por causa disso tropeçaram na fé e abandonaram os caminhos do Senhor. É isso que Jesus está dizendo, é isso que Jesus está ensinando aqui, que nós devemos tomar cuidado. Os escândalos vão vir, é inevitável, o escândalo ele vai surgir, mas mesmo que o escândalo seja inevitável, isso não dá para nós o direito de vivermos a nossa vida como bem quisermos. Isso não dá para nós o direito de viver a nossa vida sem nos preocupar com a realidade, com o perigo do escândalo, porque o escândalo é algo maligno. Jesus ele vai dizer que é inevitável que ele venha, mas ai daquele por meio de quem vier. Meus irmãos, poucas vezes esse termo aparece nas Escrituras, o ai de Deus, e todas as vezes que esse ai aparece, é um ai de juízo. Todas as vezes é a expressão de um eminente juízo de Deus que haverá de vir. Ai daquele por meio de quem vier. O escândalo, querido, é algo maligno. É algo maligno. É aquele que cede ao escândalo, aquele que serve de escândalo, de pedra de tropeço, para que outras pessoas iam tropeçar na fé. Essa pessoa sofrerá o juízo de Deus. E esse juízo é um juízo severo, porque Jesus diz no versículo 2 que é melhor que essa pessoa amarrasse no próprio pescoço uma pedra de moinho, uma pedra de moer que era usada nesse tempo, movida por 2 bois para triturar os cereais naquele tempo. Era melhor amarrar uma pedra de moinho assim e se lançar no fundo do mar, do que fazer tropeçar algum desses pequenos. Quem são esses pequenos que Jesus fala? São aquelas pessoas que os religiosos olhavam e diziam: são pecadores, não deveriam estar com Jesus, não merecem a salvação. São aquelas pessoas que começaram há pouco a caminhada com Cristo, são neófitos, novos na fé, nasceram agora, ainda estão em franco desenvolvimento, estão crescendo na fé, conheceram o nosso Senhor Jesus Cristo há pouco, e Jesus fala que é melhor que aquele que faz tropeçar um desses pequenos amarrasse uma pedra de moinho ao seu pescoço e se lançasse ao fundo do mar. Querida, a punição para o escândalo, ela é severa. E Jesus, ele exemplifica isso a respeito desta palavra. Seria muito melhor a pessoa sofrer uma morte tão triste, tão trágica, tão cruenta assim, do que fazer tropeçar alguns dos eleitos, dos filhos de Deus. Jesus, ele não só adverte os seus discípulos acerca do escândalo, mas ele também faz uma advertência séria acerca da falta de perdão. Do perdão. Jesus, ele ensina aos seus discípulos sobre isso. Jesus, ele vai falar no versículo 3 em diante, acompanhe comigo a leitura, e ele vai dizer assim: olhai por vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta a nossa fé. E disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no meio do mar, e ela vos obedecerá. Jesus faz uma advertência séria sobre o perdão, sobre a falta de perdão, como nós devemos lidar com essa situação do perdão. Meus irmãos, é algo muito sério, e a resposta dos apóstolos ao Senhor foi: Senhor, aumenta a nossa fé. E eu quero começar te dizendo um dos pontos aqui da cautela com o perdão.
com como anda o nosso coração, os nossos sentimentos, se nós estamos povoados de algum tipo de ressentimento, se nós estamos tendo alguma dificuldade de liberar perdão para alguma pessoa em alguma situação, porque Jesus ele revela para nós que o perdão ele não é algo natural. O perdão ele é algo espiritual. E é por isso que os apóstolos rogam a Jesus diante do conselho do Senhor, diante da palavra que Jesus liberou sobre a necessidade de se liberar perdão, eles rogam a Jesus e dizem: Mestre, Senhor, acrescenta a nossa fé. Precisamos de fé para colocar em prática isso que o Senhor está pedindo. Precisamos de fé para conseguir liberar perdão. Primeira coisa que Jesus ele pontua aqui, está no versículo de número 3, a parte A. Jesus ele revela aos seus discípulos acerca desta palavra: olhai por vós mesmos. Que o perdão ele exige o quê? Ele exige cautela. Precisamos tomar cuidado quando nós somos ofendidos por alguém, meus irmãos. Precisamos tomar o devido cuidado quando nós sofremos uma ofensa, quando nós temos algum desafeto, quando nós somos surpreendidos por alguma situação que gera em nosso coração mágoa, ressentimento, porque nós não podemos lidar com o ofensor, nós não podemos nos colocar em uma posição arrogante, soberba, vaidosa diante daquele que nos ofendeu. Por quê? Jesus ele fala isso: olhai por vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, olhai por vós mesmos. Meus irmãos, essa palavra tem um peso muito grande. E ela exemplifica para nós muito bem isso, que o perdão exige cautela. Por que olhai por vós mesmos? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós estamos sujeitos a ofender alguém em algum momento da nossa vida. Todos nós estamos sujeitos a pecar em algum momento da nossa caminhada. Todos nós estamos sujeitos a nos interpor e gerar algum constrangimento, alguma mágoa, algum ressentimento em alguém. Meus irmãos, e nós precisamos estar acautelados com relação a isso. Cuidado com a falta de perdão, olhai por vós mesmos. Eu quero te dar um exemplo simples, um exemplo que faz parte do nosso dia a dia. Que exemplo é esse? Um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que ouve alguém, ouve um amigo, um familiar ou um empregado, alguém da sua confiança te maldizer. É certo que isso gera em nós um sentimento de mágoa muito grande. Mas a palavra do Senhor vai dizer para nós em Eclesiastes capítulo 7, versículo 21 e 22 assim: não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Mas o versículo 22, ele dá para nós um exemplo muito grande do que Jesus quis dizer, dizendo aos discípulos: olhai por vós mesmos na questão do perdão. Versículo 22 é dizer: pois em seu coração você sabe que muitas vezes você mesmo também falou mal de outras pessoas. É claro que quando nós somos surpreendidos por alguém da nossa confiança falando algo a respeito de nós, falando mal de nós, isso é algo que gera um constrangimento, isso é algo que gera uma mágoa, um ressentimento. Mas o texto de Eclesiastes, ele exemplifica muito bem isso para nós. Nós sabemos no nosso coração que muitas vezes nós também em alguma situação falamos mal de outras pessoas. Olhai por vós mesmos. O perdão exige, em primeiro lugar, meus irmãos, cautela, cuidado. Não podemos nos colocar em uma posição arrogante, como se nós nunca tivemos cometido esse tipo de pecado. Nós nunca falamos mal de ninguém. E coitadinho de mim, as pessoas agora estão falando mal de mim. Nós precisamos entender isso. Primeiro, o perdão exige cautela. Em segundo lugar, o perdão legitima o confronto. Perdoar, meus irmãos, não é ficar em silêncio. Não é dar tempo ao tempo, como muitas pessoas dizem hoje, O tempo cura todas as coisas. Meus irmãos, o tempo não cura nada. Pelo contrário, a palavra do Senhor vai dizer para nós, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27, que nós devemos irar e não pecar, e não permitir que o sol se ponha sobre a nossa ira. Não deis lugar ao diabo. Porque quando nós calamos a ofensa e nós não procuramos o ofensor a fim de resolver o conflito,
em vez de resolver aquilo que foi gerado em nós, a mágoa que foi gerada em nós. Meus irmãos, quando nós não agimos assim, nós estamos deixando o tempo passar, o sol está se pondo sobre a nossa ira. E nós, consequentemente, estamos dando lugar ao diabo. Estamos dando lugar a Satanás. O perdão, ele legitima o confronto. Olha o que Jesus vai dizer: olhai por vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, então perdoa. A primeira coisa que Jesus nos aconselha é olhar por nós mesmos, a ter cautela. Se nós devemos ter cautela em primeiro lugar, o que é a segunda coisa a ser feita? Procurar o ofensor e executar o confronto. O confronto aqui não é briga, não é bater boca, não é debater. O que é o confronto aqui? O confronto aqui vem de assentar com o ofensor, de procurar o ofensor para conversar, para resolver de maneira digna, de maneira correta, de uma vez por todas. Então, querido, nós precisamos entender que nós precisamos, a respeito do perdão, primeiro, ter cautela. E nós devemos resolver o problema da afronta, o problema da mágoa, do ressentimento. Por quê? Porque Hebreus nos adverte acerca da raiz de amargura. Capítulo 12, versículo 15, que nós não podemos permitir que nenhuma raiz de amargura venha brotar e causar em nós muitas perturbações, contaminando a muitas pessoas. Eu acho interessante que todos nós temos amigos, todos nós temos um grupo de pessoas perto de nós. E quando nós estamos magoados, ofendidos com alguém, é natural que nós venhamos comentar, venhamos falar. Quando nós não temos cautela, quando nós não sabemos lidar corretamente com a mágoa sofrida, com a ofensa sofrida, o que acontece? Nós começamos então a falar daquilo que nós sofremos. E não é nada fora do normal que as pessoas que fazem parte do nosso círculo íntimo de amizade comecem também a sentir algum tipo de ressentimento acerca da pessoa que ofendeu a nós. E é isso que a raiz de amargura faz, ela brota e ela causa perturbação, e ela contamina muitas pessoas. Então precisamos ter cuidado, porque o perdão precisa legitimar o confronto, precisamos confrontar aquele que nos ofendeu. O perdão, querido, ele deve ser ilimitado. Jesus ele fala isso no versículo 4, se o teu irmão pecar contra ti no mesmo dia 7 vezes, e ele vier 7 vezes no mesmo dia dizendo, arrependo-me, Jesus ele diz, perdoa-lhe. O perdão ele é ilimitado, ele deve ser ilimitado, porque nós devemos perdoar como Cristo Jesus nos perdoou. Colossenses 3,13 diz, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Devemos perdoar como Deus em Cristo nos perdoa. E como é que Deus nos perdoou através de Cristo? Deus nos perdoa completamente, ilimitadamente e eternamente. Precisamos perdoar o ofensor completamente, ilimitadamente, entendendo que ela pode, talvez, em alguma outra situação, pecar contra nós mais uma vez. Isso é natural, porque nós também pecamos contra as pessoas. E nós devemos perdoar eternamente, sem lançar em rosto, sem viver revirando a ofensa, abrindo novamente a ferida, mas perdoar eternamente. E o perdão, ele é uma atitude que vai além da força humana. Como eu disse aos irmãos, o perdão não é algo natural, perdão é algo espiritual. E só quem é espiritual consegue, de fato, liberar perdão. Olha o que vai dizer o versículo 5. Disseram então os apóstolos, Senhor, acrescenta a nossa fé. E disse o Senhor, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Jesus fala acerca da fé necessária para se perdoar. Eu acho interessante que Jesus ele usa o exemplo da amoreira, que era uma árvore comum nos dias de Jesus, e ela permanecia, mesmo depois de cortada, a sua raiz permanecia no solo 600 anos, mesmo depois de já terem arrancado por completo a árvore. E era algo
quase impossível remover por completo a raiz da amoreira do chão. E Jesus ele usa esse exemplo para dizer aos discípulos o quê? Se vocês tiverem fé como grão de mostarda, vocês conseguirão transpor até mesmo esse obstáculo difícil. Quer dizer a uma amoreira, arranca suas raízes daqui e lança-te no meio do mar. Então, meus irmãos, a fé para perdoar. O perdão é algo que vai além das forças humanas. A fé que nós temos no nosso Senhor Jesus é poderosa para transpor os maiores obstáculos e principalmente o obstáculo da falta de perdão, da dureza de coração. Precisamos então nos atentar para isso. Meus irmãos, e como nós estamos vivendo um tempo oportuno, estamos vivendo um tempo de isolamento social, estamos isolados das pessoas que estão fora da nossa casa, mas estamos dentro de casa em uma família. E muitos têm filhos, marido, esposa, pai, mãe, outros familiares morando ali, às vezes dentro de casa, e nesse momento de isolamento social está todo mundo junto, E o que será de nós? Como estão os nossos relacionamentos? Eu acho que esse momento é um momento muito oportuno para nós avaliarmos como anda a qualidade dos nossos relacionamentos dentro de casa. Porque muitas das vezes nós temos um bom relacionamento com o nosso patrão, temos um bom relacionamento na igreja, com os irmãos da igreja, mas temos um péssimo relacionamento dentro de casa. Querido, e esse momento é um momento de nós avaliarmos como anda os nossos relacionamentos, como estão as nossas emoções. Será que dentro de nós há alguma raiz de amargura, alguma mágoa que está aí assentada, sedimentada no nosso coração? Hoje o Senhor Jesus, essa manhã, te convida a orar a Ele. Se você não sente-se capaz, ore como os apóstolos oraram, como os discípulos oraram. Senhor, aumenta a minha fé, eu quero perdoar, eu quero esquecer, eu quero liberar essa pessoa da minha vida, eu quero liberar essa pessoa de uma vez por todas do meu coração. Meus irmãos, hoje é amanhã que você pode aproveitar para restaurar os relacionamentos que estão quebrados, para você procurar às vezes o filho, o marido, a esposa, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, e você assentar e dizer: olha, eu pequei contra você, olha, aquilo que você falou me magoou demais, me ofendeu demais, me perdoa, eu quero resolver a situação de uma vez por todas. Porque nós perdoamos não é porque nós somos bons, é porque Ele já nos perdoou primeiro. O homem só pode dar daquilo que recebeu. E esse é o perigo da falta de perdão, porque se nós não liberamos perdão, nós também não recebemos o perdão de Deus. Jesus ensinou os seus discípulos a orar dizendo assim: perdoa-lhes as ofensas, perdoa-me as ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Será que temos perdoado quem tem nos ofendido? Será que nós perdoamos os nossos familiares, os nossos entes queridos? Será que perdoamos as pessoas que, por algum momento, por serem seres humanos como nós, falaram algo, fizeram algo que feriu o nosso coração? Ou será que nós estamos criando essa mágoa, esse ressentimento, como se fosse uma ferida de estimação nossa? Estamos ali nutrindo a ferida aberta, porque estamos gostando de sofrer. Meus irmãos, Jesus hoje, Ele é poderoso para restaurar o seu relacionamento familiar. Ele é poderoso para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, permita o Senhor entrar no seu coração. Permita o Senhor restaurar. Permita o Senhor te dar fé para liberar perdão. Perdão ilimitado. Entendendo que essa mesma pessoa pode pecar contra você na mesma coisa amanhã. Ou pode pecar contra você através de uma outra atitude, mas pode voltar a se repetir. Nós precisamos entender o que Jesus está dizendo. Se o teu irmão pecar 7 vezes, e 7 vezes no mesmo dia, já pensou que é isso, irmãos? A pessoa 7 vezes no mesmo dia ser surpreendida pecando contra você, falando mal de você, denegrindo você, fazendo aquilo que sabe que te machuca, que te magoa. Jesus está dizendo: se 7 vezes ela fizer, se 7 vezes ela vier dizendo: me perdoa, eu me arrependo de ter dito o que eu disse, de ter feito o que eu fiz, eu agi sem pensar, falei sem pensar, você deve liberar perdão. Meus irmãos, isso é algo espiritual. O homem natural não consegue entender isso. O homem natural quer vingança,
quer pagar, quer dar o troco na mesma moeda, mas nós somos espirituais. A Bíblia diz que nós temos a mente do Senhor Jesus Cristo, e assim como Cristo nos perdoou, nós também devemos perdoar aqueles que têm nos ofendido e que estão nos ofendendo. Jesus, ele ainda faz uma outra advertência, que é sobre tomar cuidado com as suas motivações. Ele vai fazer isso do versículo 7 em diante, no qual vai dizer: o qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, depois tu comerás e beberás. Porventura, dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que nós devíamos fazer. Precisamos tomar cuidado com a nossa motivação. Por quê, meus irmãos? É da natureza humana querer ser reconhecido. Isso é de todos nós gostamos disso. De ser reconhecido por um bom trabalho, por aquilo que nós estamos fazendo. Isso é natural. Isso faz parte de qualquer ser humano. Mas nós precisamos tomar cuidado para que a motivação do nosso trabalho, daquilo que nós fazemos, não seja unicamente receber o reconhecimento, receber um agradecimento, receber uma recompensa. O Senhor, ele exemplifica isso aos seus discípulos, falando: o homem tem um servo, e ele, depois do serviço desse servo, ele não chama o servo para sentar à mesa e se alimentar com ele, ou se alimentar primeiro, mas antes ele senta e pede o servo que lhe sirva. E uma vez que o servo prepara tudo para o seu Senhor não vai lhe agradecer, porque ele fez o que foi mandado. Ele fez o que era da sua responsabilidade fazer. E eu acho interessante, meus irmãos, que esse servo, ele não recebe uma recompensa. Ele não recebe um elogio, um parabéns, você é um bom servo. Ou ele não recebe ainda um reconhecimento dizendo: eu não tenho nenhum servo nessa casa como você. Pelo contrário, seu Senhor lhe chama e lhe dá mais serviço. E ele continua a servir. Meus irmãos, nós precisamos entender essa verdade, porque muitas das vezes nós, como servos de Deus, achamos que o que nós fazemos para Deus nos dá direito de barganhar com Deus. Por exemplo, na questão dos dízimos e das ofertas, a Bíblia diz que nós devemos fazer prova do Senhor a respeito desta questão financeira. Mas existem muitas pessoas que acham que, pelo fato de serem fiéis na sua vida financeira diante de Deus, elas têm algum direito sobre Deus. E a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que o nosso serviço, aquilo que nós fazemos, não nos dá direito algum sobre o Senhor nosso Deus. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer para nós. Eu quero ler para você 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho nada de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Paulo está dizendo o quê? O que eu faço é nada mais do que a minha obrigação. Isso não me dá direito algum sobre o Senhor nosso Deus. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina a respeito disso, a respeito das nossas motivações. Então você pode se perguntar: irmã, qual é a motivação correta? Davi, ele já disse isso para nós, no Salmo de número 40. Vamos ler, abra aí a sua Bíblia. Você não está assistindo a um culto, você está prestando um culto ao Senhor. Abra a sua Bíblia, Salmo de número 40, o verso 8. Ele vai dizer: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Qual é e qual deve ser a nossa motivação em servir, em fazer algo para Deus? A nossa motivação deve ser unicamente essa: o prazer de fazer a vontade de Deus. Jesus, ele disse sobre a sua vinda na terra, ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Aquele servo inútil é aquele que só faz aquilo que lhe é mandado. É aquele que não consegue fazer nada além do que lhe é pedido. E existem pessoas que servem a Deus assim. Não, esse não é o meu ministério, isso não é o meu cargo, né? Esse não é meu chamado. Meus irmãos, todos nós temos um chamado em comum. É claro que alguns de nós receberam uma vocação diferente. E isso faz com que as engrenagens da obra de Deus avancem. Porque a área em que cada um atua faz
feita, né, se manifesta a multiformidade dos dons, da graça de Deus assim. Mas nós precisamos entender também, meus irmãos, que nós temos um chamado em comum e esse chamado é servir. E não importa aonde, como e em qual área. Se Deus nos chama a servir, nós iremos servir. Nós não iremos fazer apenas aquilo que nós achamos que é do nosso ministério. Aquilo que é o nosso chamado, nós vamos fazer aquilo que o Senhor precisar. Vamos ser como Isaías foi naquela visão, dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, Isaías não perguntou: Deus, o Senhor está precisando de alguém para quê? Nem em qual área o Senhor está precisando que eu atue? Não. Eis-me aqui, Senhor. Aonde o Senhor quiser, para o que o Senhor precisar, eu quero ser usado, não importa aonde for, seja para fazer uma visita, seja para orar, seja para interceder, seja para ajudar a limpar a igreja, para decorar uma festa, seja para levar um alimento, seja para fazer qualquer coisa, eu quero é servir. Essa é a motivação correta e nós precisamos tomar cuidado com as motivações do nosso coração. A próxima advertência que Jesus faz é sobre a ingratidão. Ingratidão, meus irmãos. Precisamos tomar cuidado com a ingratidão. E para exemplificar isso, Jesus ele conta a história dos 10 leprosos. Jesus está descendo do monte. Ele está descendo, né, do monte de adoração e esses leprosos ele encontra Jesus. Eles falam com ele: Senhor, nós queremos ser curados. Eles 10 eram leprosos. O texto vai dizer que os 10 tinham a mesma doença. 9 deles dá-nos a entender que eram judeus. Um deles era samaritano. Todos os 10 doentes da mesma enfermidade. Aí Jesus libera uma palavra sobre eles e diz: vocês vão se mostrar ao sacerdote e vocês verão que vocês serão curados. Havia uma lei nesse tempo que somente o sacerdote poderia declarar alguém doente, principalmente da lepra. E só ele tinha autoridade suficiente para tirar essa pessoa, né, para romper e dar para essa pessoa um laudo de cura, de que essa pessoa estava restaurada e pronta para voltar à comunidade. Então Jesus ele libera essa palavra, ele diz: vocês vão e se mostram ao sacerdote. É incrível porque o milagre não aconteceu de modo imediato. À medida que eles iam caminhando, eu imagino que eles começaram a perceber que as manchas iam sumindo, os caroços iam desaparecendo, a lepra ia sendo extirpada da vida dos 10. Todos os 10 foram curados, todos eles foram, mas somente um deles voltou para agradecer. Os 9 foram cumprir a palavra, o ritual que era exigido naquele tempo de ir e se mostrar ao sacerdote. Mas um deles voltou para agradecer. E quando ele volta, Jesus ele observa isso, ele diz: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Meus irmãos, e nós precisamos tomar cuidado com a ingratidão, porque a nossa natureza ela é uma natureza má. E nós podemos, por muitas vezes, incorrer nesse erro de sermos ingratos com o Senhor diante de alguma situação, diante de um benefício que Deus nos dá. Meus irmãos, alguém já disse que são mais as pessoas que se rendem ao benefício do que as que se rendem em gratidão por ele. Maior é o número das pessoas que se rendem ao benefício do que o número de pessoas que se rendem em gratidão por ele. Talvez em alguma situação o Senhor te abençoou. O Senhor atendeu uma oração, um pedido urgente de socorro seu. E o Senhor interveio com cura, com libertação, com uma porta aberta. E será como nós estamos retribuindo o Senhor? Como nós estamos agindo diante de tão grandes benefícios? Davi, certa feita, ele disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? Né? O que nós podemos dar? Claro que nós nunca conseguiremos retribuir a Deus à altura tudo que ele já fez por nós, tudo que ele faz e ainda vai fazer. Mas nós podemos fazer algo. Davi diz: eu beberei o cálice da salvação, eu invocarei o nome do meu Deus. Meus irmãos, onde estavam esses 9 que também foram curados, mas não voltaram para agradecer? Estavam tomados, possuídos da ingratidão. Precisamos
tomar cuidado com isso, cuidado com a ingratidão. Por quê? Todos os 9 receberam a cura também. Eles não voltaram a ser doentes só porque não voltaram para agradecer. Eles continuaram livres da lepra. Mas mesmo eles tendo sido libertos dessa enfermidade, eles não receberam um bem maior. Eles não receberam algo maior. Os 9 amigos daquele samaritano, eles foram declarados cerimonialmente puros pelo sacerdote. Mas somente aquele que voltou para agradecer foi declarado salvo pelo Filho de Deus. Jesus olhou para ele e disse: filho, a tua fé te salvou. Olha que coisa linda, meus irmãos. O que nós queremos? Nós queremos a cura somente, queremos o benefício de Deus, ou nós queremos a salvação que Ele tem para nos oferecer? Nesse tempo, é muito importante nós falarmos sobre isso, porque existem muitas pessoas se achegando a Deus, porque um momento de adversidade como esse que nós estamos enfrentando no mundo inteiro é propício para Deus tratar o nosso coração e nos trazer aos seus pés. Mas o problema é que muita gente, quando a tempestade passa, a crise passa, a adversidade passa, ela se esquece do Senhor. Porque tudo que elas queriam era o benefício que Ele poderia dar. Era a cura, era a proteção, era o livramento. Mas o Senhor não tem apenas isso para nós, Ele tem salvação. Ele tem vida eterna. E deixa eu te dizer uma coisa, querida, a salvação é o maior de todos os benefícios de Deus. E é chegando nesse assunto que Jesus faz a última advertência a respeito da sua própria vinda. Precisamos estar prontos. Jesus, ele diz isso aos seus discípulos. No versículo de número 17. Jesus, ele, no capítulo 17, versículo 20, Jesus, ele vai dizer isso. E interrogado pelos fariseus sobre quando há de vir o reino, respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, como vocês pensam. Nem direi, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Jesus, ele fala sobre a doutrina da sua vinda, como se dará a vinda do reino de Deus, e ele revela algumas verdades. A primeira verdade é que a segunda vinda de Jesus, a segunda porque a primeira foi a encarnação do Filho de Deus. Ele esteve aqui nessa terra, ele morreu por nós na cruz do Calvário, se entregou por nós, ressuscitou ao terceiro dia, como já havia dito. Ele foi assunto aos céus e ele nos deixou a promessa de que ele voltaria para buscar a sua igreja. E essa segunda vinda de Jesus será repentina. Versículo de número 22 em diante, ele vai dizer, ele disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ei-lo ali, não vades e nem sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim também o Filho do Homem no seu dia será. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. A volta de Jesus será repentina. Jesus, ele assemelha a volta de Jesus como um relâmpago que corta de uma extremidade à outra do céu, em fração de milésimos de segundo. Em um abrir e fechar de olhos, a Bíblia diz que nós seremos transformados. Nós receberemos um novo corpo, os mortos irão ressuscitar e nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. A volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus será repentina. A segunda vinda de Jesus acontecerá num tempo de descuido espiritual. E vai dizer, meus irmãos, que nunca houve um tempo de tamanho descuido espiritual como hoje. As pessoas estão intertidas, distraídas com tantas coisas. E a volta de Jesus acontecerá num tempo assim. Jesus vai dizer: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos eles. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Olha, meus irmãos,
A volta de Jesus acontecerá num tempo de descuido espiritual, como nos dias de Noé, em que as pessoas compravam, comiam, casavam, se davam-se em casamento, como na geração de Ló, em que as pessoas viviam a sua vida comum, faziam coisas lícitas, boas, aparentemente boas. Nada de errado aqui em comer, beber, comprar, vender, plantar e edificar. Mas o problema é que essas gerações, elas estavam desapercebidas a respeito da volta de Jesus, do juízo de Deus, do conserto diante do Senhor, da necessidade de se consertar com Deus. E nós precisamos estar atentos, porque nós não podemos estar desapercebidos acerca da volta de Jesus. Meus irmãos, nós sabemos que essa situação que nós estamos vivendo é uma situação que envolve muitas áreas e muitos aspectos, mas nós precisamos entender que, acima de tudo, é para a igreja um sinal do que Jesus falou e Ele está voltando. Estejamos apercebidos para a volta do Senhor. A volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo, será inescapável. Não vai dar para escapar, meus irmãos. Não vai dar para fugir da volta de Jesus. Naquele dia, versículo 31 vai dizer: quem estiver no telhado, tendo os utensílios em casa, não desçam para tomá-lo. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte atrás. Vai ser inescapável. Onde nós estivermos, fazendo o que estivermos fazendo, Jesus se manifestar, nós iremos subir com Ele, se nós estivermos preparados para isso. A segunda vinda de Jesus, na segunda vinda de Jesus, não vai adiantar, meus irmãos, um falso compromisso. Não vai dar tempo, como muitas pessoas dizem, de se consertar, se arrepender. Não vai dar tempo. Não vai adiantar naquele dia, naquela ocasião, nós temos um falso compromisso com Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Não vai adiantar, meus irmãos, um falso compromisso como o da mulher de Ló, que parecia estar servindo a voz do Senhor, obedecendo a Deus, mas no momento em que Deus enviou o juízo, ela olha para trás, o coração dividido, uma alma apegada aos rudimentos, aos costumes daquela terra pecaminosa de Sodoma e Gomorra. Assim está o coração de muitos crentes, apegado às coisas dessa vida, apegado às coisas dessa terra, estão envolvidos demais com a terra para pensar na volta de Jesus. Na segunda vinda de Cristo, só haverá, meus irmãos, dois grupos de pessoas. Versículo 34 vai dizer: digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro deixado. Duas estarão no campo moendo, uma será tomada e uma deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Só haverá dois grupos de pessoas: aqueles que vão subir porque estiveram preparados e aqueles que não irão ser arrebatados com o Senhor. Aqueles que vão entrar para a vida eterna e aqueles que vão sofrer o juízo eterno de Deus. Só haverá dois grupos de pessoas. Não haverá tempo de nós estarmos em cima do muro sem tomar uma decisão. Ou nós iremos com Cristo ou nós iremos ficar aqui. Na segunda vinda de Cristo não haverá mais tempo para se preparar. Versículo 37, e respondendo disse-lhes: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres, as águias. Não haverá tempo para se preparar. O tempo que nós temos, meus irmãos, é hoje, é agora. Jesus está às portas. O que Jesus quis dizer com isso? Aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Jesus usa um provérbio popular do seu tempo para dizer que aonde estiverem os mortos espirituais, ali haverá julgamento. O juízo, então, o surpreenderá. Precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Precisamos estar prontos para o dia da vinda de Cristo. E esse tempo de preparação é hoje. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. A Bíblia diz que nem o filho sabe, nem os anjos sabem, só o Pai. Nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar, mas nós sabemos o que nós precisamos fazer. A Bíblia diz que aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é puro, purifique-se ainda mais. É tempo de prepararmos. A palavra do Senhor vai dizer que
em Amós que a igreja, o Israel de Deus, deve se preparar para encontrar com o Senhor. E Jesus está preparando a sua noiva. E você precisa estar pronto, porque Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar nesse tempo. Se ele não voltar para nós de modo coletivo como igreja, ele pode se surpreender com alguma situação. Todos nós somos seres temporais, sujeitos à morte, a enfermidades. E por mais que o nosso Deus ele tenha poder sobre toda enfermidade, nós sabemos que ele faz aquilo que é da sua própria vontade. Nós devemos estar preparados para nos encontrar com o Senhor através do arrebatamento ou através da nossa morte. Que nós venhamos estar prontos, preparados para a volta de Jesus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor venha ministrar o nosso coração com essa palavra. Que nós possamos levar em consideração essas advertências que Jesus faz. E que nós venhamos colocar a nossa vida nos trilhos, do jeito que Jesus requer de nós. Porque Ele está voltando para buscar uma igreja limpa, uma igreja santa, sem mácula e nem ruga alguma. Que o Senhor Jesus te abençoe. Curve a sua cabeça onde você está e vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã. Louvamos ao Senhor, ó Deus. Ó Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor nos adverte acerca, ó Pai, da tua vinda. O Senhor nos adverte, Senhor, como nós devemos servir a Ti, caminhar na Tua presença. Meu Deus, essa vida, ó Pai, que está recebendo essa palavra, que vai receber essa ministração, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa trabalhar no seu coração, que a nossa vida, meu Deus, como servos do Senhor, não seja uma pedra de tropeço para pessoas que também estão tentando caminhar com o Senhor. Meu Deus, que o nosso coração seja um coração livre, Senhor, de toda mágoa, de todo ressentimento, que no nosso coração haja uma motivação só, que é fazer a Tua vontade, que é agradar o Senhor, não visando a recompensa, aquilo que o Senhor pode nos dar, mas aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor possa nos advertir acerca da ingratidão. Meu Deus, que o nosso coração seja um coração mais grato ao Senhor pelas simples coisas. Meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem nos feito, pela salvação tão gloriosa que o Senhor proveu para nós na cruz do Calvário, na pessoa do Teu Filho amado Jesus Cristo. Meu Deus, e que nós estejamos prontos e preparados para o dia da Sua vinda, Senhor, porque nós desejamos subir com o Senhor, desejamos entrar para o gozo eterno que o Senhor tem preparado para aqueles que amam a Ti. Pai, nós Te agradecemos nesta manhã e pedimos ao Senhor, fique conosco, derrame sobre nós a Tua paz, a Tua bênção. Meu Deus, que essa palavra venha frutificar e germinar em nossos corações para a glória do Teu santo nome, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero que Deus te abençoe, em o nome de Jesus Cristo. Eu oro a Deus para que essa palavra sirva de despertamento para a minha vida, para a sua vida, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, meus amados, graça e paz, o Senhor falou, ministrou aos nossos corações. Então nós estamos chegando aqui ao final do nosso culto, da nossa EBD, da nossa transmissão. Nós queremos registrar aqui aos irmãos um aviso importante hoje, inicialmente às 19 horas. 30 minutos antes nós vamos fazer a chamada também desse culto. Às 18h30 estaremos fazendo a chamada do nosso culto de adoração em família. À noite também nós estaremos fazendo a transmissão desse culto em nome do Senhor Jesus, abençoando a vida de cada um dos irmãos. Então você fique ligado em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe de uma forma poderosa em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor nesta manhã. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, pela ministração, ó Deus, do Senhor em nossos corações, para nossa edificação, para fortalecimento da nossa fé
fé, da nossa vida espiritual na Tua presença. Meu Deus, nessa manhã a Tua palavra nos leva a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe nesta manhã o Teu povo, a Tua igreja, meu Deus, a nossa nação. Toma, Senhor, em Tuas mãos, aos Teus cuidados, a cada uma das nossas vidas. Fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, o Filho, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Um beijo no teu coração, Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.